só lhe deu glória. Quem aqui não é acostumado, os famosos solas, né, foram organizados, proclamados na Reforma Protestante, tá, do século XVI, em que eles enfatizaram os pontos mais importantes da nossa fé. Somente a Escritura, sola a Escritura, somente pela graça de Deus, somente pela fé, mas o mais importante no final, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, somente para a glória de Deus, tá? Depois a gente pode, uma hora com calma, falar sobre isso, desses solas, o porquê, o momento que eles surgiram. Meu foco é a questão da glória de Deus, tá? A necessidade de falarmos sobre a glória de Deus. É muito mais sério do que nós imaginamos. Eu estive lendo um livro de um autor, John Piper, e ele conta que quando ele começou a falar da glória de Deus naquela semana na igreja dele, igreja muito grande lá nos Estados Unidos, Batista, e ele, autor muito conhecido, John Piper, ele conta que naqueles dias havia acontecido coisa de 2 dias antes de uma criança, os pais descobrirem que uma criança estava sendo violentada por um membro da família, por um parente conhecido. Eles estavam muito abatidos e vieram para o culto e eles iam contar para o pastor aquela noite. Nem ninguém estava sabendo ainda daquele ocorrido, daquele sofrimento naquela casa. E depois que o pastor então falou da glória de Deus, da grandeza da glória de Deus, da majestade de Deus, alguém questionou o pastor, falou: pastor, mas olha, os membros da sua igreja estão passando por coisas tão absurdas, né? E o senhor falando da glória de Deus. Mas quando foi o momento em que ele foi encontrar com essa família, a família já estava em paz. E a família disse que ao longo daquela mensagem, quando eles contemplaram a grandeza desse Deus que governa esse universo e governa a nossa vida, eles descansaram. Eles descansaram porque o nosso Deus é muito grande. Nosso Deus vai nos dar força para nós reiniciarmos a nossa jornada de vida, para recomeçarmos a nossa vida. Tudo que o Senhor tinha para falar para a gente, o Senhor falou naquela mensagem, naquele culto, quando o Senhor apresentou para nós um pouco da glória de Deus, tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente observar. E esse autor, justamente ele, é que tem essa frase, tirei do livro dele, ele diz assim: as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas muitas delas não fariam esse diagnóstico de suas vidas perturbadas. Nós estamos vivendo vidas assim, profundamente perturbadas, e muitas vezes o que está faltando para nós é contemplarmos a grandeza de Deus. Estamos com fome dessa glória, dessa majestade e dessa grandeza de Deus, e isso você vai ver ao longo dessa série, qual o efeito disso na sua vida. Eu espero que seja realmente muito especial para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua fé. Digo ainda que há uma busca incansável por satisfazer um clamor secreto da nossa alma. Esse clamor é secreto, né, da nossa alma, mas somente diante da glória de Deus o homem se satisfará plenamente. Somente diante da glória de Deus o homem satisfará plenamente. Há um salmo maravilhoso que o salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado. Ele vai falando da glória de Deus. E o que nos aquieta? A gente vai descobrir. Mais do que trazer lições e orientações de autoajuda, é nós contemplarmos a Deus. Nós vamos descobrir que acontece alguma coisa misteriosa dentro do nosso coração, do nosso ser, quando nós conhecemos um pouco mais a glória de Deus. Essa coisa maravilhosa acontece, nós nos aquietamos. Aquietai-vos, diz Deus, e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas ao longo dessa série nós vamos ver que existem crises com essa questão da glória. Nós vamos diagnosticar essa necessidade da glória que nós temos na nossa alma, na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que a minha glória, diz Deus, eu não darei a outro. E aí que vive, é o grande problema da humanidade, a glória, a busca da glória. Agora, no outro aspecto, evidentemente, quando nós buscamos a glória pessoal, quando nós não deixamos de buscar a glória de Deus e buscamos a nossa própria glória, a Bíblia afirma que todos pecaram, toda a humanidade falhou, pecou. Paulo fala isso na carta aos Romanos, e estão assim, então destituídos da glória de Deus, carecem dessa glória de Deus.
O homem, então, o pecado do homem foi exatamente querer para si essa glória, que Deus não dá, é dele. A glória devida ao seu nome, nós vamos ver isso também. O homem, então, ele foi tentado nisso, querer para si a glória de Deus, e foi aí que ele caiu, porque a tentação dos nossos primeiros pais da humanidade começou aonde? Alguém disse para eles assim: serás como Deus. Então, nasceu no coração do homem o desejo do lugar de Deus. E eu vou dizer, meus irmãos, esse é o grande problema da humanidade. Não estar satisfeito no seu lugar, não saber o seu lugar, e muitas vezes querer o lugar de Deus. E nessa crise, muitas vezes buscar o lugar do outro. As pessoas sempre querem a glória do outro, querem as coisas que o outro tem. Não é esse o grande problema da humanidade, mas tudo começa onde? Nessa busca de ser como Deus. Ele não está satisfeito. E foi dito para os nossos primeiros pais: vocês serão como Deus. Você será como Deus. E aí então, eles buscaram. Então nós vivemos esta crise, em que necessitamos contemplar a glória de Deus, buscar a glória de Deus, e isso é que satisfaz a nossa alma, isso que faz nós nos aquietarmos, mas ao mesmo tempo, nós buscamos a nossa própria glória pessoal. E como lidar com essa questão? E John Piper, ele chega a comentar sobre isso, ele fala assim: a justiça de Deus é seu zelo resoluto pela exaltação da sua própria glória. Essa é a justiça de Deus. E o orgulho do homem é seu zelo resoluto pela exaltação da sua própria glória. Então aí que entra em crise, em choque, em que a glória devida ao nome de Deus muitas vezes não é dada porque nós queremos para nós. O homem busca a sua própria glória, isso é o orgulho humano, é o problema que toda a humanidade enfrenta, e nós temos que encarar de frente essa questão. Quanto mais distantes nós ficamos da glória de Deus, menor parece ser Deus para nós. Deus parece ser menor para nós. E aí, meus queridos, acontece uma coisa interessante: nós buscamos mais a nossa própria glória pessoal, a ponto de, como eu ia dizendo, o nécio dizer no seu coração: não há Deus. Desapareceu. O orgulho cresceu tanto no coração do homem, e que ele se acha tão grande, e Deus se tornou na sua mente, no seu coração, tão pequeno, que ele desaparece. Não há Deus, diz o nécio no seu coração. Mas quanto mais nós buscamos a glória de Deus, meus queridos, melhor contemplamos a sua grandeza e menos buscamos a nossa glória pessoal. Não há atalhos. Eu fecho aqui com você dizendo isso, essa introdução. O único antídoto para esta crise é buscar a glória de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, pois para isso nós fomos criados. E diz uma frase que há 5 séculos é repetida pelos cristãos, pelo menos há 5 séculos, de uma maneira mais enfática, né? Diz assim, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, adorá-lo, amá-lo. O fim do homem, nós somos criados para isso. E toda a glória, gente, escuta o que eu vou falar, toda a glória nesse mundo é passageira, é o que a Bíblia fala, exceto a glória de Deus. A glória do homem, a glória das coisas, a glória da juventude passa. Quem tem mais a idade aí sabe, né? Aquela glória da juventude. Então nós vamos descobrir o que é glória, o significado dessa palavra, como aplicar essa nossa vida e transportar para o nosso dia a dia e entender a necessidade que nós temos de fugir dessa idolatria da glória humana, do louvor, do orgulho que nos mata e nos afasta de Deus, e buscar a glória de Deus. Toda a glória seja dada a Ele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando isso acontece, nós vamos entender quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então hoje nós vamos começar, a primeira mensagem vai ser lá em Êxodo 33, quando nós vamos ter esse pedido: mostra-me a tua glória. A necessidade que o homem tem e essa busca por ver a glória de Deus. Nós queremos a glória de Deus. Vamos abrir lá em Êxodo 33, rogo-te que me mostre a tua glória. E Deus então vai ter uma experiência extraordinária, que Ele vai permitir na vida de um personagem bíblico, mais precisamente, para você abrir, Êxodo 33, verso 12 em diante. Vamos abrir lá, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, gente.
né? Capítulo 33, verso 12 em diante. O que diz lá? Eu vou ler aqui para os irmãos, peço paciência. Depois nós vamos contextualizar, gente. Vamos só ler primeiro aqui, ó. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo? Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas a minha face não se verá. Vamos orar, meus queridos, pedir a bênção e direção de Deus, para entender o que está acontecendo aqui, nessa experiência que Moisés teve com Deus. Ó Pai amado, rogamos a tua misericórdia para a nossa vida, e para essa mensagem agora, Senhor, para o texto sagrado, e esta verdade da tua glória, Senhor. O Senhor abre o nosso entendimento, os nossos olhos, Senhor, os olhos espirituais, para vermos a tua glória, através da pregação da tua palavra, Senhor, e nos aquietarmos, ó Pai, entendermos o que tu queres, Senhor, de cada um de nós, através da experiência do passado desse teu servo, Senhor. Traz para nós, para os dias de hoje, Senhor, a tua vontade. É o que eu te peço, o perdão dos nossos pecados, Senhor, e que toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos entender o que está acontecendo, gente? Contexto, vai. Primeira coisa, Moisés, Êxodo, está saindo do livro, da terra lá do Egito, segundo livro da Bíblia. O povo de Israel é liberto. Deixa eu colocar aqui, ó. Moisés liberta o povo de Israel da escravidão do Egito e segue em direção ao deserto. Moisés não, é Deus que liberta através de Moisés, né? Moisés sobe então no monte, onde foram entregues as tábuas da lei. Você tem isso aí registrado alguns capítulos atrás. Se você observar capítulo 31, ele sobe no monte, verso 12 em diante, tem um registro em que as tábuas da lei foram entregues para Moisés. Logo em seguida vai haver uma rebelião. O povo irá se reunir em torno de Arão. Arão era um líder frouxo. Ele era frouxo. Ele era de Deus, temente a Deus, mas era frouxo. Moisés subiu no monte. Moisés demorou. Moisés não vinha. O povo começou a resmungar. E era muita gente, viu? Era milhares, quase 1 milhão, não sei, muita gente. E eles começaram: esse homem não vai mais descer, não. Ele subiu lá, está com Deus, não desce mais. E aí eles pressionaram Arão. E Arão era frouxo. E aí o que Arão fez? Arão, então vamos aqui resolver um negócio rápido aqui, já pegou o ouro do pessoal,
brinco, joias, derreteram, fizeram um bezerro, gente. E começaram a adorar. E Arão lá adorando. Olha que coisa. Moisés lá em cima. Enquanto eles estão lá embaixo, fazendo farra, o líder ali tremeu nas bases. E aí então no verso de número 7, capítulo 32, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, já é o teu povo, hein, está sob a tua responsabilidade, o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. Ele disse, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, eu tenho visto esse povo, que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que crise que criou ali. Aí Moisés desce, aquela confusão, aquela rebelião, e o povo lá com Arão, e o bezerro de ouro, esqueceram de Deus. Não é muito diferente de nós hoje não, viu gente? Porque a gente quer que as coisas aconteçam para onde? Deus está demorando, a gente dá o nosso jeito, a gente vai atrás de outro Deus. Maneira de falar. A gente procura achar uma solução. Ainda que tenha que forjar alguma coisa, mas vamos forjar, vamos fazer acontecer. Foi o que aconteceu. E aí Moisés chega e aquela confusão danada. E aí Moisés então vai ter que intervir naquilo. E ele vai ter que chamar. É uma situação de crise, porque ele vai dar uma dura em Arão. Arão se arrepende. Oh, o que estou fazendo aqui? E Arão vai dizer, foi o povo, né? Pressionou. Aí Moisés vai dizer, olha, quem está com Deus vem comigo. Entende? Rebelião. Aí um grupo veio, e outro grupo ficou. Então aí depois, aquele grupo remanescente, vão começar a jornada de novo, e é assim que acontece até os dias de hoje, é sempre assim. Aí o que vai acontecer? Aquele grupo reúne com Moisés, ele intercede pelo povo, porque Deus está virado com aquela situação que está acontecendo, trocaram ele tão rápido assim, e aí o povo então vai começar a jornada. Moisés vai interceder, colocar diante de Deus aquele povo, e quando ele intercede para reiniciar aquela jornada, ele vai rogar algo a Deus, muito importante, que eu creio que é o que todos nós precisamos para a nossa jornada. Nós precisamos disso que Moisés vai rogar a Deus, para continuar a nossa jornada. Nós vamos reiniciar, nós vamos começar. Como fazer? E aí então, meus queridos, ele vai rogar, e começa no verso de número 12, primeira coisa que Moisés vai rogar, para eles reiniciarem aquela jornada. Ele diz assim, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Primeira coisa que ele roga, para quem vai começar uma jornada, para quem vai iniciar uma longa caminhada, ele vai rogar a presença de Deus. Ele precisaria da garantia da presença de Deus. A presença de Deus na vida de Moisés é ali, daquele povo, para aquela jornada, é tão importante, é imprescindível. Ele chega a dizer uma hora, senão, ele fala assim, olha, no verso 15, se a tua presença não vai, nem nos faça subir daqui. Nós não vamos nem começar essa jornada, porque não vamos conseguir. Nós precisamos da tua presença. E olha que coisa interessante, quando ele começa a colocar diante de Deus essa necessidade, e começa a descrever, e começa a dizer, olha, agora se achei graça aos teus olhos, eu rogo que me faça saber nesse momento o teu caminho. E quem começa uma jornada, gente, precisa saber primeiro aqui, 3 coisas que nós precisamos saber para começar uma jornada. O caminho. Qual caminho nós vamos seguir? Para onde nós vamos? Sem Deus, eles não tinham nem como começar essa jornada. Para onde nós vamos? Caminho. Segunda coisa que você tem que perguntar quando você vai fazer uma jornada: quem vai com você? Presença. Quem vai conosco? Deus vai conosco. E a terceira coisa que precisa saber: a gente vai ter como renovar as nossas forças durante essa jornada? Quem vai nos dar isso? O caminho. Quem vai conosco? E o descanso. É por isso que aqui Deus vai dizer para ele assim: olha, tá bom,
a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. A primeira necessidade, então, que vai ser colocada diante de Deus é isso. Se nós achamos graça diante dos teus olhos, se o Senhor realmente está conosco, mostra-nos que o Senhor está conosco. Ele queria isso. Ele queria garantia de que Deus estaria com ele em toda aquela jornada. Qual o caminho? Quem vai conosco? A presença de Deus. E vai nos dar descanso. Sem a presença de Deus, nem começa essa jornada. Aqui, meus queridos, Moisés, na verdade, coloca essas necessidades e você vai descobrir quem que vai preencher plenamente. Lá na frente nós vamos ver quem que vai preencher plenamente essas três necessidades. Guarda aí, ó. Caminho, presença e descanso na nossa jornada. Naquela jornada, Deus se manifesta e diz para ele assim: olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E é o que nós precisamos, meus queridos. Muitas vezes, na nossa jornada, que nós empreitamos, muitas vezes, começamos, sem ter a garantia de que Deus estaria conosco, sem muitas vezes colocar realmente em oração de Deus, sem buscar a direção de Deus, fazer por vontade própria, né? Como é que se diz assim? Fazer voluntariamente, sem buscar a direção de Deus, nós vamos nos esgotar no meio do caminho, nós não vamos conseguir chegar. Nós vamos ficar tão cansados, tão desanimados, tão frustrados. Não que quem não tem Deus não fique também cansado, desanimado, frustrado, mas Ele renova as nossas forças. Como águias subirão, diz a Bíblia. Você vai ver na Bíblia que constantemente aqueles que caminham com Deus sofrem sim dificuldades, lutas, mas Deus renova as nossas forças. E eles tinham tanta consciência disso, que eles falam: se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Na nossa vida, nossas empreitadas, devia ser mais ou menos assim. Se Deus não estiver nesse negócio, eu nem quero começar. Tem elementos, tem princípios, tem coisas que você sabe, Deus não vai estar naquele negócio. Estamos abrindo mão de algumas coisas que não vai, Deus não vai estar lá. Então nem começa, filho. A primeira necessidade é colocar diante de Deus: Senhor, nós vamos começar uma jornada, vamos recomeçar aqui, porque eles começaram, tiveram um problema, começa de novo, mas agora ele roga a tua presença. Eles precisavam disso. O caminho, a presença e o descanso que Deus iria dar em toda a jornada. E aí Deus então: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então Moisés, se a tua presença não for, nem nos faz subir, mas como se há saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha só. Disse então o Senhor, verso 17, a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: agora vem a segunda necessidade de quem vai começar uma jornada, nesse caso uma jornada espiritual, para você dar continuidade, imprescindível, é quando Moisés vai pedir o que para ele? Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Esse pedido de Moisés aqui é profundo. É realmente assim extraordinário. Ele já havia adquirido de Deus, vamos dizer assim, a garantia que Deus estaria presente, daria então descanso para ele na jornada. Mas agora, meu querido, ele precisa da glória de Deus, porque a glória de Deus é que nos dá coragem, força. Você renova suas forças na presença de Deus, mas se você não estiver diante da glória de Deus, se você não tiver a consciência da grandeza, do poder, de quem realmente Deus é, você não vai ter coragem de caminhar. Você vai enfrentar dificuldades tão grandes na sua jornada, que você vai desistir. Então você vai descobrir que ao longo das jornadas, dos personagens aqui da Bíblia, eles vão dizer: maior é o que está em nós, conosco, do que o que está lá no mundo. A ideia sempre é essa. Você precisa contemplar então essa grandiosidade, a glória de Deus. Aqui na verdade mostra, ele diz,
é interessante a gente entender o que está acontecendo aqui. Moisés, ele está pedindo uma coisa assim, ó, faze-me ver a tua glória. É porque só Deus é que tem poder para nos fazer ver. Esse verbo aqui significa o quê? Me leva a conhecer a tua glória. E também pode ser, me leve a desfrutar dessa tua glória. A glória de Deus é algo que não é só deve ser contemplado, mas deve ser desfrutado. Nós nos alimentamos da glória de Deus, gente. Porque a gente tem fome. Eu coloquei aquele texto lá no início. Muitas pessoas estão famintas da glória de Deus. Essa é a ideia. Famintas da glória de Deus, né? Da grandeza de Deus. Ela pode ser desfrutada. E Moisés pede então, eu rogo-te, o segundo rogo de Moisés, mostra-me a tua glória. Porque isso é que vai dar coragem. Isso que vai fazer com que ele caminhe, que ele vá adiante. E aí, meu querido, vai acontecer uma coisa muito interessante. Essa palavra glória, que eu vou ter que explorar muito mais ao longo dos próximos domingos, principalmente quando a gente começar a entender o que é glória, o que é honra e detalhes mais práticos que eu vou trabalhar depois. Mas agora eu quero contemplar e desfrutar dessa glória de Deus. A palavra usada, glória, ela vem da mesma raiz da palavra peso. Uma pessoa de peso, alguém que deve ser honrado, marcante, digno de respeito. A palavra glória aqui, meus queridos, ela está sendo dirigida a Deus como aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, aquele que é digno, e a Bíblia chega a dizer, a toda a glória devida ao seu nome. A ideia que nós temos aqui, então, meus queridos, é de contemplar a grandeza de Deus, quem realmente Deus é. Eu rogo-te, mostra-me a tua glória. É isso que vai dar coragem, vai dar força para Moisés e aquele povo todo prosseguir naquela viagem. Só que vai acontecer uma coisa muito interessante. Na verdade, meu querido, Deus vai mostrar para ele assim, você não sabe o que você está pedindo. Não sabes o que pedes. Respondeu, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti. E proclamarei o meu nome, o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver, e me compadecerei de quem eu me compadecer, mas você não pode ver a minha face, porquanto, Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha que coisa interessante que acontece aqui. O que Moisés está pedindo parece contradição, porque você vai ver algumas passagens que Moisés teve face a face com Deus. Como é que agora que Moisés está pedindo para ver a glória de Deus, ninguém pode ver a minha glória, porque quem vê a minha face vai morrer. Está acontecendo o seguinte, ninguém nunca viu a Deus, a verdade é essa, ninguém nunca viu a Deus, só um, que eu vou falar no final, vamos falar assim, de nós aqui, seres humanos, nunca vimos a Deus, e ele estava pedindo algo impossível. O que ele estava pedindo, ele queria ver a plena vista de Deus, ele queria ver tudo, isso é impossível. Nenhum ser humano pode contemplar essa glória de Deus e sobreviver. A nossa estrutura não comportaria. Ninguém pode ver a Deus desta maneira. Essa que é a ideia. Mas Moisés teve experiência extraordinária. Nenhum outro profeta, diz lá no finalzinho do Deuteronômio, nunca mais se levantou Israel, profeta algum como Moisés, em que o Senhor estivesse face a face. O que nós vemos, e o que dá a entender que Deus vai mostrar aqui para ele, são vestígios de Deus. Nós vemos a glória de Deus por uma brecha, pelo buraquinho da fechadura. Essa que é a ideia. Aí sim. É um pequeno vestígio da glória de Deus. E quando Deus começa a mostrar aqui como que vai ser feito isso. Ele começa a descrever no verso 21, olha que coisa interessante. Deus diz assim, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui é interessante, meus queridos. O que Moisés pede é para que Deus vire a sua face, se volte completamente para ele, toda a sua glória. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Mas Deus vai deixar ele ver uma fagulha, vamos dizer assim, um vestígio. E a ideia que dá a entender aqui, estudando um pouco a palavra no original, é mais ou menos assim. O que nós vemos de Deus,
de fato, realmente, meus irmãos, é o seguinte: é o rastro de Deus. Nós não vemos a Deus, nós vemos o rastro de Deus. O que Deus está fazendo aqui com ele, assim, você vai ver por onde eu passei. Você não pode me ver. A ideia de olhar a face de frente é ver a glória, a plenitude. De costa é não ver toda a glória, não ver toda a plenitude. É como você ir num casamento e ver, você viu a noiva? Vi, de costa. De costa, eu não vi o rosto dela, eu não vi a maquiagem, não vi toda a glória dela. Nesse sentido. Deus falou, não pode, mas você vai me ver de costa. É o sentido figurado. Deus não é um homem, né, que tem frente e costa. É mostrar a plenitude de Deus, ou mostrar apenas um vestígio de Deus, o rastro de Deus. E o que Moisés vai ter a experiência aqui é ver esse rastro de Deus. E aí vai acontecer essa experiência extraordinária. Ele entra naquela rocha, Deus passa, ele não vê a glória de Deus, mas a glória de Deus vai passar por ali, mas ele não pode ver. E quando ele passa, aí é autorizado a ele a olhar um pouco o vestígio de Deus. Quem é esse ser maravilhoso? Cadê esse rastro de Deus? Na verdade, meus queridos, num certo sentido, nós temos diante de nós esse rastro de Deus. É como alguém que passa e deixa uma marca, um sinal. A Bíblia fala, e todos os textos que eu coloquei naquele clipe falam o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, e o universo anuncia as obras das suas mãos. A ideia que nós temos, querido, que tudo que Deus criou, que tudo que Deus produziu, isso aí reflete, é um reflexo da glória de Deus, é o máximo que a gente pode ver. Nesse sentido, é o rastro de Deus. Ele passou, e quando ele passa, ele muda, ele transforma. Mas ele vai dizer para Moisés assim, olha, eu vou passar toda a minha bondade, é graça, diante de ti. E outra coisa linda, proclamarei o nome do Senhor, é verdade. Deus então, ele se revela, além da criação, das coisas que ele fez, ele se revela da proclamação, da palavra. Proclamarei o nome do Senhor, os atributos de Deus, quem Deus é a maneira que ele se revela a nós. E Moisés então estava pedindo isso que todo homem busca. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero que a glória de Deus, o rastro de Deus passe na minha casa. E quando o rastro de Deus passa na minha casa, muda. Muita coisa muda lá dentro. Ele transforma. É impossível alguém como Deus passar no lugar e não deixar um rastro, uma marca da presença dele e da glória dele. Conta aquela história bonita de uma criança que tinha um horário trocado com a sua mãe. A mãe era a única que criava aquela criança e ela trabalhava toda a noite, toda a madrugada, e quando ela chegava, eles nunca se encontravam. Então, a criança um dia pediu, mãe, mas a mãe falava, todo dia eu te beijo antes de ir embora. E aí a criança fala assim, mas eu não, deixa uma marca, deixa um sinal. E até então que foi combinado com a mãe e a criança, que toda vez que a mãe desse um beijo naquela criança, ela ia dar um nó no lençol. E no outro dia, quando a criança acordasse, aquele nó, o nó não é nada, entendeu? Mas aquele nó significa o quê? A minha mãe esteve aqui, ela me abraçou, né, de noite, ela me beijou, ela me ama, ela cuida de mim, ela pensa em mim. É o rastro. E ele desatava aquele nó, aquela criança. No outro dia acordava, o nó estava dado de novo. De novo ela passou lá. E é isso que acontece. Moisés fala assim, eu preciso da tua presença com a gente. Eu preciso da tua glória na minha vida. E Deus às vezes dá um nó no lençol da nossa vida, para a gente lembrar, eu estarei convosco. É o que ele diz. Eu vou estar com você. E pelo buraquinho da fechadura, ele vai contemplar essa majestade de Deus. E depois que ele passa por essa experiência, mais para frente registra, a Bíblia fala que ele cai em terra. E ele então começa a clamar o nome de Deus. Esse Deus é glorioso, ele existe, ele é real, ele é maravilhoso.
Ele é soberano. Ele vai mostrar a glória dele para quem Ele quiser. Terei misericórdia de quem eu tiver, me compadecerei de quem eu me compadecer. Se você já foi tocado pela graça de Deus, pelas coisas de Deus na sua vida, você não tem ideia, isso é fruto da vontade de Deus, não foi por acaso não. Não foi porque alguém, não, porque foi Deus que usou alguém. Porque Ele pensou em você. A presença de Deus que vai conosco e a glória de Deus que vai nos dar força são necessárias. Sem isso aí, gente, nem vai, nem começa, nem pensa em dar início nessa jornada. E eu acho extraordinário aqui, meu querido, que quando nós começamos a entender o que é que realmente aconteceu, ninguém podia ver a face de Deus dessa maneira. A Bíblia vai mostrar várias passagens que Elias, até os serafins, a Bíblia diz que eles cobriam o rosto diante da glória de Deus, né? Coisa extraordinária. Mas só o vestígio dessa glória, só a marca de que Ele passou na nossa vida, já é o bastante. Mas se não bastasse, meu querido, nós já temos muito mais do que isso. Porque esse desejo, e essa oração, esse rogo, a presença de Deus, e também, como diz, a glória de Deus, ela já passou entre nós. Deus manifesta a sua glória quando, gente? Deus manifesta a sua glória quando nós lemos lá em João, que Deus mesmo, Ele já veio e se fez carne. E o evangelista João lhe diz, e vimos a sua glória, cheia do quê? De graça e de verdade. O que Deus estava falando para Moisés, eu vou passar minha bondade, graça, excede, é uma palavra que fala da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, e a verdade, os atributos, e os homens já viram essa glória, quando Deus se fez carne, e andou entre nós, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Sim, gente, esse desejo de ver a glória, é ver Jesus, cheio de graça e de verdade, como a glória do unigênito, do Pai, o único gerado, da mesma natureza, a plenitude de Deus, da divindade, habita em Cristo. Tanto que os discípulos, num certo momento, ainda não tinham percebido o que estava acontecendo, não caiu a ficha, como muitas vezes na nossa vida, não caiu a ficha, o que é que está acontecendo na nossa vida? Deus está se revelando para nós, gente. E aí os discípulos falaram assim, ó, Jesus, só mais uma coisinha, assim que a gente vai ficar satisfeito. Mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus falou assim, mas estou há tanto tempo convosco. Resposta de Jesus, quem vê o Pai vê a mim. Como mostra-nos o Pai que nos basta? Estou há tanto tempo convosco. Qual o primeiro rogo de Moisés? A tua presença. Ele fala, qual o caminho? Quem vai conosco? E quem vai renovar nossa saúde? Quem vai nos dar descanso? E quem que completa plenamente esse rogo também? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Ele diz agora, o caminho sou eu. Quem é, meus queridos, que vai estar conosco em toda a nossa jornada? A Bíblia deixa claramente que é o Emmanuel, é o Deus conosco, que completa esse rogo de Moisés. E quem é, meus queridos, que nos dá descanso? Jesus diz, vinde a mim, vós todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Eu é que sou o sábado, eu que sou o descanso, é em mim que vocês descansam. Quem é que completa esse desejo de Moisés? O caminho, a presença e o descanso. Jesus diz, eu sou o caminho, eu estarei convosco todos os dias, e vinde a mim se vocês estão cansados. É Ele que renova as nossas forças nessa jornada. É Ele que manifesta a sua glória na nossa vida, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa oração de Moisés foi respondida plenamente, mas não ali naquele momento, naquela época. Ali Deus, parece que do buraquinho da fechadura, Deus revelou um pouco da sua majestade, da sua bondade, que tomou conta do coração de Moisés, e dos seus atributos, da sua verdade, proclamarei um nome, e terei misericórdia de quem eu tiver. São os atributos de Deus, a soberania, a onisciência, a onipresença, tudo aquilo que a gente ouve e lê na Bíblia sobre quem Deus é, Ele revela.
Isso hoje se torna claro, cai as escamas dos nossos olhos. Não precisa eu entrar numa rocha, numa fenda e Deus passar. Na palavra. A palavra de Deus revela essa glória de Deus. Abre os nossos olhos, nos faz contemplar quem Deus é. E é evidente que a nossa caminhada, Deus é real nela sim. Deus dá os nós nos nossos lençóis para dizer que está conosco. Ele se faz presente na nossa vida e Ele mostra a sua glória na nossa vida. E quem de nós não precisa realmente, constantemente disso na sua vida? Quem de nós, na sua jornada, muitas vezes você já não tem mais forças. Fala, eu não vou conseguir mais. Só Ele, filho, que vai renovar suas forças. E muitas vezes na sua jornada você não tem mais coragem. Você precisa contemplar essa glória de Deus. Quão grande esse Deus é, quão majestoso. Então contempla. Aprende a contemplar a criação de Deus. Dar glória por aquilo que Ele é, que Ele faz, que Ele já fez. E principalmente, por Cristo, se Ele já é real na sua vida, se Ele está sendo revelado através da palavra de Deus na sua vida, que você possa ver a glória, porque eles viram a sua glória, cheia de graça e de verdade. A bondade e as verdades de Deus estavam encarnadas. Ele andou entre nós. Ele caminhou por aqui. Ele revelou sua glória, foi registrado, e hoje isso é revelado ao nosso coração. É isso que nos dá descanso. É aqui que nós encontramos essa paz. E eu quero então que você pense na sua família, na sua casa. A glória de Deus precisa entrar lá dentro. O rastro de Deus, você quer ver o rastro de Deus dentro da sua casa? Roga, como fez Moisés. Mostra-me a tua presença e a tua glória. Na minha vida, na vida da minha família. Olha que coisa linda. Todos nós pecamos, estamos destituídos dessa glória de Deus. Nós carecemos dela agora, gente. O fim principal do homem é buscar essa glória de Deus, não a nossa, né? Isso é condição para continuarmos a nossa jornada de peregrinação. A presença e a glória de Deus. Então aí, meu querido, a nossa jornada é longa. Precisamos, como povo no passado, da presença e da glória de Deus conosco. E eu termino perguntando para você: você tem buscado, experimentado a presença e a glória de Deus em sua vida? O rastro de Deus na sua vida, na vida da sua família? Não é hora então de nós rogarmos a Deus: Senhor, eu quero a tua presença, mostra-me o caminho, a tua presença, quem vai conosco, e o descanso, e a tua glória, na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu quero que o rastro de Deus fique marcado na sua vida, de maneira indelével, para sempre, nunca mais. Quando Deus passa, Ele marca para sempre. Eu quero que você rogue por isso, como Moisés rogou e experimentou na sua vida a glória de Deus. E se você tem situações que você não vê humanamente solução, que você não vê forças, eu vou dizer, só a glória de Deus, meu querido, que vai realmente tocar na sua vida e transformar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar naquelas coisas da nossa vida que falta a glória de Deus ali. Sabe, às vezes eu estou estudando sobre essa questão da glória, nós vamos caminhar junto muitos domingos, isso aqui é só uma introdução. Eu tenho pensado que muitas vezes, meus queridos, porque nós não buscamos a glória de Deus em algumas coisas, é por isso que elas não vão. Será que não falta eu falar assim: Senhor, abençoe meu casamento para a tua glória? Percebe? Senhor, abençoe a minha vida nessa área para a tua glória. Será que é isso que às vezes não está faltando? Contemplar e buscar essa glória de Deus na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a glória de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, nossa casa. Ó Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, rogar, Senhor, como no passado o teu servo rogou, Senhor, duas coisas tão somente, ó Pai. Mostra-me, Senhor, a tua presença.
Garante-nos, o Senhor estará presente conosco, Senhor. E rogamos também a Tua glória, Senhor. Mostra-nos a Tua glória. Porque em Cristo, Senhor, nós já temos isso. Pois Ele é presente. E Ele é glorioso. É impossível, Jesus, entrar numa casa, numa família, num lar, numa vida, Senhor, e não mudar, não transformar, não dar um novo sentido, Senhor. Se isso não está acontecendo na minha casa, na minha vida, Senhor, tem alguma coisa errada. Por isso eu, como Moisés, eu creio que cada um aqui roga, Senhor, mostra-nos, ó Pai. Senão nós não vamos, ó Deus. Nós nem continuaremos, nós não temos nem para onde ir. Nós não sabemos nem o caminho. Muitas vezes na nossa vida. Por isso nós rogamos, Senhor. Rogamos, ó Pai, a Tua presença e a Tua glória na nossa vida. Na vida dessa família que está passando por lutas, Senhor. Lutas que não têm fim, ó Pai. As forças estão se acabando, Senhor. Eles precisam renovar, descansar, Senhor. A coragem, o ânimo já se foi, ó Pai. Só a Tua glória para nos levantar, Senhor. Rogo-te, ó Deus. Moisés tinha um grande desafio pela frente, uma longa caminhada, uma longa jornada, Senhor. Ele não ia dar um passo se eu não fosse contigo, ó Pai. E assim é conosco, Senhor. Assim é na nossa vida. Assim é na vida dessa igreja, Senhor. Tu vês todas as coisas, Tu conheces todos os detalhes, cada coração Tu sondas. Tu não vês a aparência, Tu não vês, ó Deus, o exterior, a glória humana, Senhor, a exaltação, o orgulho. Tu sondas, ó Pai, o nosso coração. Tu vais além, Senhor. Tu julgas os intentos, as motivações. E muitas vezes, ó Pai, o barco para, Senhor. Que é tempo de renovar, Senhor. De rever os nossos propósitos. De rever as nossas motivações. De rogar a Tua presença e a Tua glória, Senhor. Porque senão não vamos para frente, ó Pai. Abençoe assim a vida de cada um aqui presente, ó Deus. E a Tua igreja também, ó Pai. O Senhor tome nas Tuas mãos para que ela vá para frente. Não para a glória de ninguém, Senhor. Não para a exaltação de ninguém. Mas para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.